Como lidar com o medo no parkour e como você pode aplicar isso na sua vida. Fala galera, eu sou o Luca Baeta e já começaremos esse ano falando de parkour. Mas primeiramente vamos aos recados iniciais. Número 1, vai lá no iTunes ou no teu agregador de podcast favorito e coloca para seguir. Faça seu comentário e avalie com 5 estrelas para ajudar a visualização por mais pessoas. Número 2, indique esse ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema, para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente. E número 3, eu vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. Você pode enviar a sua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. E bora lá falar da questão central do episódio de hoje. E novamente, tá? Como alguns episódios que já passaram, esse episódio aqui não é um que veio de um e-mail de algum ouvinte. Ele veio, na verdade, da fusão entre um questionamento que existe no meio do parkour e a vontade de fazer uma campanha para conscientizar os não praticantes sobre como é todo esse negócio de lidar com medo e por que todo mundo pode se beneficiar de treinar parkour sem se quebrar. Eu me peguei pensando que muito do que é falado sobre medo no parkour, chega aos nossos ouvidos de uma forma meio desorganizada. Às vezes a galera lança aqueles argumentos que não são bem costurados entre si. E você vê muitos praticantes que quando você pergunta para ele como é lidar com medo, as respostas vão sempre naquela linha do cara, eu nem penso, eu só jogo movimento. Ou então a pessoa fala bem assim, você tem que transformar o medo em amigo, que na verdade é uma orientação muito vaga, e muito filosófica para algumas pessoas. Ou então tem alguns que falam até assim, eu só tento abstrair e focar no que eu preciso fazer. Vamos combinar que nenhuma dessas respostas explica direito o que é o medo, como ele aparece, como que eu faço para transformar esse medo em amigo. E daí, quem está de fato querendo saber mais detalhes fica por ali na superfície, acreditando às vezes que não é hora de entender isso ainda. Só que eu falo que é o seguinte, eu defendo que é importante aprender essas coisas logo nos primeiros dias de treinamento. E tem praticantes por aí, que defendem que no começo o iniciante ele vai precisar só repetir movimento, repetir até dizer chega, dominar cada detalhe das técnicas e que essa coisa do medo só vai ser importante quando for enfrentar algum desafio como um breaking jump. E de fato é importante repetir bastante, internalizar cada coisa, só que assim, é igualmente importante já se familiarizar com esse xadrez que o medo coloca a gente. E a gente vai ver que esse medo que a gente sente, ele dá direcionamento e solidez para os fundamentos que a gente luta tanto para aperfeiçoar dentro da prática. E aí, por causa dessas respostas que são muitas vezes vagas, eu pensei também que eu não lembro de ninguém que quando eu comecei a treinar parkour, me ensinou de fato sobre o papel do medo no parkour. Foram alguns mentores, entre aspas, vamos dizer assim, que eu tive só mais tarde, inclusive, e também de quando eu fiz o curso da ADAPT, anos depois. E por último, em nenhum lugar eu vi alguém sistematizando o medo dentro do parkour, pensando nas 4 causas aristotélicas. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, além de, claro, responder as perguntas principais do episódio. Mas antes, vamos passar um pouquinho sobre o contexto histórico. E a gente vê como o desenvolvimento do parkour modificou a nossa compreensão do medo. Eu não vou falar aqui de quando o parkour surgiu, eu não vou falar aqui de como o parkour surgiu, como é que foi toda a história de desenvolvimento, não. Isso aí vai ficar para um outro episódio. Eu vou dar algumas coisas sobre o contexto onde o parkour foi desenvolvido. Então vamos lá. O parkour, a gente já sabe por ali, que ele surgiu ali na França, ali nas décadas ali de 1980, comecinho de 90. E ele nasceu como uma forma de movimento livre e eficiente, como uma arte de superar obstáculos urbanos. E o contexto histórico influenciou a maneira como o medo é compreendido e abordado pelos praticantes de parkour. Porque lá no início, o parkour ele era uma atividade
de certa forma, clandestina, vamos dizer assim. Foi praticada, né, por um pequeno grupo, e a natureza desafiadora e algumas vezes ilegais naquele contexto da França, tá, resultou numa relação única do parkour com o medo. Então, o medo não era só uma reação natural aos riscos envolvidos, ele era também um elemento motivador. Os praticantes viam o medo como um desafio a ser superado. E conforme o parkour ganhou popularidade e se tornou uma disciplina reconhecida, a percepção do medo evoluiu. O medo passou a ser visto não apenas como um obstáculo a ser superado, mas também como um mecanismo de autodisciplina. E os praticantes, então, eles aprenderam a avaliar os riscos de maneira mais criteriosa e a desenvolver habilidades para controlar o medo. Isso resultou em uma abordagem mais segura e mais consciente do parkour. E além disso, o parkour evoluiu como uma disciplina que valoriza o treinamento mental tanto quanto o físico. E a mentalidade dos praticantes mudou de enfrentar o medo de forma imprudente para abordar o medo de maneira estratégica. E aí a gente inclui técnica de respiração, de meditação, de visualização, para a gente poder controlar o medo e melhorar o desempenho. Então, resumindo, o desenvolvimento histórico do parkour, né, moldou a percepção do medo dentro da prática, passando de um desafio a ser superado para um componente a ser compreendido e gerenciado de forma consciente. E toda essa evolução reflete o amadurecimento do parkour como uma disciplina que valoriza a segurança, a autodisciplina e o treinamento mental além do movimento físico. E para além disso, temos aí alguns fatores culturais e sociais que também têm um papel significativo na forma como praticantes de parkour vivenciam e lidam com medo. Em algumas culturas, a coragem e a busca por desafios são altamente valorizadas. Então, praticantes de parkour nessas culturas podem ser incentivados a abraçar o medo como uma parte natural da jornada. O medo, então, ele é visto como um catalisador para o crescimento pessoal, e os praticantes são encorajados a enfrentá-lo de frente, né? Contrastando com isso, em algumas culturas que enfatizam a segurança e a minimização de risco, o medo pode ser encarado de maneira mais negativa, vamos dizer dessa forma. Então, os praticantes de parkour podem sentir uma pressão social para evitar situações temerosas, né, e o que pode impactar a maneira como eles abordam desafios e na forma como eles superam o medo. Logo, né, com o entendimento desse contexto, a gente conclui que a comunidade com a qual você treina desempenha um papel vital na forma como o medo pode ser percebido por você. Se você se reúne em grupos que valorizam a segurança e o treinamento adequado, isso pode promover uma abordagem mais consciente do medo, mais controlada. Por outro lado, se você treina com uma comunidade que encoraja comportamento imprudente, isso pode influenciar a forma como o medo é experimentado por você. E muitas vezes vai trazer consequências traumáticas que seriam facilmente evitáveis. Mas também ainda tem um outro lado. Temos aí a representação do parkour na mídia. Nos filmes e nas redes sociais, eles acabam moldando a percepção do medo de quem é de fora. As representações que a gente tem por aí, elas glamorizam a superação de desafios extremos e isso pode pressionar os praticantes a buscar situações cada vez mais arriscadas. Por isso eu acredito que precisa emergir aí uma comunicação na mídia que enfatiza a importância do treinamento e da segurança para promover uma abordagem mais equilibrada. Mesmo porque, quando você vê um vídeo no Instagram ou no YouTube de alguém fazendo movimento, fazendo um monte de movimentos arriscados e bonitos, aquilo lá é o resultado de um treinamento sistematizado, regular e disciplinado. E a gente já tem alguns professores dedicados em espalhar essas informações de segurança, só que ainda não estão na grande mídia. Se você para na rua, por exemplo, se você para perguntar para uma pessoa aleatória o que é parkour, é capaz da pessoa nem conhecer ainda direito, não sabe nem o que é, não sabe nem, nunca ouvi essa palavra, o que é isso, é de comer, né? Então o caminho ainda é muito longo para a gente virar essa chave no conhecimento popular. Por isso que a conscientização sobre segurança no parkour tem que ter esse papel fundamental. E é justamente para capacitar os praticantes a tomarem decisões informadas sobre quando enfrentar o medo e quando recuar. Então a gente viu até agora que os praticantes de parkour experimentam e lidam com os medos de um jeito único
influenciados por uma interseção complexa de fatores culturais e sociais, e esses fatores determinam se o medo é visto como um desafio para superar ou como um sinal de precaução. O entendimento de todas essas influências é fundamental para promover uma prática segura e consciente de parkour. Então, feito essa introdução, vamos ver as 4 causas do medo. A causa material do medo no parkour, ela é ligada aos elementos mais físicos, vamos dizer assim, que eles vão desencadear respostas emocionais intensas. Uma das características mais marcantes do parkour, para quem não conhece, é a interação direta com o ambiente, o que frequentemente inclui a execução de salto de altura significativa. E os estudos no campo da psicologia do esporte, eles indicam que a exposição a alturas elevadas pode ativar uma resposta emocional devido à percepção de risco. Eu comecei falando da altura aqui porque a altura é um exemplo material fundamental, porque ela desempenha um papel central na geração do medo no contexto do parkour. Então a gente tem reações fisiológicas como aumento da frequência cardíaca, sudorese, da tensão muscular, como parte de uma resposta de luta ou fuga. A gente acaba entendendo que o ambiente urbano tem uma enorme variedade de desafios físicos, como corrimãos, paredes, vãos, estrutura de concreto e telhado, que antes de começar a praticar, você só passava reto por essas coisas, de tão comuns que elas são no cotidiano. E essa diversidade de elemento é uma das coisas que torna o parkour tão atraente para muitos praticantes, só que também é o que pode desencadear medos que antes você nem pensava. Então, cada obstáculo vai ter ali as suas características únicas em termos de altura, de distância, de complexidade, o que significa que a causa material do medo vai variar de situação para situação. E, além disso, a biomecânica e a física, ela tem aí um papel importante nessa história. Porque quem é praticante precisa avaliar fatores como a distância de um salto, a capacidade de aterrissar de forma segura, a aderência das superfícies, e todas essas considerações envolvem a compreensão das leis da física que governam o movimento e a interação com o ambiente. Então, isso tudo é sobre percepção do ambiente e a qualidade das superfícies. Por exemplo, um praticante pode sentir mais medo ao realizar um salto em um telhado com superfície escorregadia do que em um com uma superfície segura e estável. Isso é lógico, é óbvio até. Isso mostra pra gente que a causa material não vai se limitar apenas à presença de obstáculos, mas também à qualidade e à condição desses elementos. Então a gente vê a textura, a inclinação, a estabilidade das superfícies, por exemplo, elas podem ter uma importância absurda na geração desse medo e na avaliação do risco. Então, a causa material do medo no parkour está intimamente ligada à capacidade de leitura do ambiente por parte do praticante. Isso inclui a compreensão da arquitetura, da dinâmica de movimento e da adaptabilidade em relação às mudanças inesperadas no ambiente. Os praticantes aí, inclusive, eles desenvolvem a tão falada visão de parkour, que basicamente nos permite perceber oportunidades e risco de uma maneira rápida e precisa. Agora, a causa formal do medo no parkour já vai envolver a experiência subjetiva do medo, a avaliação do risco e as estratégias cognitivas adotadas pelos praticantes para enfrentar essas situações desafiadoras. Por exemplo, quando um praticante de parkour se depara com um obstáculo desafiador, ele precisa pesar fatores como as suas próprias habilidades, o ambiente e as consequências potenciais das suas ações. Além disso, ainda tem os fatores emocionais, como a ansiedade, que pode afetar a tomada de decisões e a própria experiência do medo. E nisso a gente inclui também as estratégias cognitivas e emocionais utilizadas para lidar com o medo. Por exemplo, praticantes experientes muitas vezes usam técnica de foco e concentração para tentar contornar o medo. Uma delas é a atenção seletiva, que, resumidamente, é você se concentrar nos aspectos técnicos da tarefa em vez de se deixar levar pela emoção. Além disso, a gente ainda tem a regulação emocional, onde a gente aprende a controlar a ansiedade e manter a calma. Aí você tem respiração controlada, redirecionamento do pensamento e várias outras coisas. E a causa formal também se relaciona com a experiência de flow, que é um estado mental
em que o praticante está imerso na atividade e ele vai experimentar uma sensação de controle e uma certa ausência, entre aspas, né, de medo. Esse estado ele é frequentemente alcançado quando a habilidade do praticante está em equilíbrio com o desafio apresentado. De novo, quando a habilidade do praticante está em equilíbrio com o desafio apresentado. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a causa formal do medo ele envolve a busca por esse equilíbrio e o desenvolvimento da capacidade de entrar nesse estado de flow. Falando agora da causa eficiente, que ela vai estar ligada às ações e aos fatores que influenciam a experiência do medo. Um desses fatores é o treinamento adequado. Idealmente, os praticantes de parkour precisam começar com movimentos simples e progredir gradualmente para desafios mais complexos. Isso é essencial para o desenvolvimento tanto das habilidades quanto da confiança e da segurança. É a progressão que permite que nós praticantes que a gente adquira confiança nas nossas capacidades, que a gente reduza o medo associado a movimentos desafiadores e, além disso, ainda tem o lado dos treinadores. Tem uma galera que não está nem aí para quem dá aula, quer aprender sozinho e tudo mais. Só que o professor tem um papel fundamental na orientação, dando instruções técnicas, dando apoio emocional, dando segurança. Eu recomendo ter pelo menos, ter no mínimo, um mentor ou algum colega mais experiente que possa compartilhar a experiência e conhecimento para reduzir o medo. E outro fator bem crítico é a criação de um ambiente de prática seguro. Por quê? A gente precisa ter essa minimização de risco por meio de medidas de segurança adequadas. O que significa isso? Significa que a gente precisa verificar as condições do local de treinamento, né? Se tem alguma coisa quebrada, tem caco de vidro, tem alguma coisa instável, e a gente aplicar práticas de segurança, como a progressão gradual, que eu acabei de falar. E para a gente fechar com a causa final, ela está relacionada ao propósito e aos objetivos subjacentes à experiência do medo. Então, para muitos praticantes, o medo não é só uma barreira para ser superada. O medo também é uma ferramenta para alcançar metas específicas. E uma das metas mais comuns é o desenvolvimento pessoal. O medo no parkour ele é muitas vezes visto como uma oportunidade de crescimento e superação de desafios pessoais. Você vai encontrar praticantes ativamente buscando situações que vão desafiá-los a enfrentar esses medos e as limitações, justamente para levar a um aumento significativo da autoconfiança e da autoestima. E essa busca por situações desafiadoras, ela serve, em alguma instância, para tirar você da zona de conforto. Então, a causa final, ela também vai estar relacionada a essa busca da satisfação pessoal. Eu não sei se todo mundo que me ouve já reparou, se já teve a oportunidade de participar de algum treino de parkour, só que os praticantes de parkour muitas vezes encontram aquela satisfação indescritível na superação do medo e na realização de desafios que em algum momento pareciam impossíveis para ele. Essa sensação de conquista e realização ela vai proporcionar um forte propósito na experiência do parkour. Então, juntando tudo isso, a gente entende os elementos físicos envolvidos, que são a causa material, a forma como o medo é percebido e experimentado, que é a causa formal, as ações e os fatores que desencadeiam o medo, que é a causa eficiente, e o propósito subjacente à experiência do próprio medo, que é a causa final. E com isso, a gente acabou de pontuar o panorama do medo no parkour. Você, então, percebeu que para a gente entender o medo relacionado ao contexto do parkour, a gente precisa analisar as situações pelas quais os praticantes passam para poder identificar o tipo de superfície com a qual o praticante está lidando, quem são os parceiros de treino, qual o nível técnico do praticante e se esse nível está equilibrado com a dificuldade do desafio e ainda qual que é o propósito subjacente do medo para esse praticante. Mas beleza, como que a gente lida com medo? Praticantes de parkour sentem medo? Tem muita gente que tira conclusões rasas a partir de algum vídeo de parkour, achando que, porque o praticante fez um salto espetacular a 30 metros de altura, ele não tem medo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O grande segredo dessa galera foda é que eles sentem medo. A grande questão é que a influência e as manifestações físicas do medo para esses praticantes é muito reduzida.
Por quê? Porque eles aprenderam a equilibrar o nível técnico, a capacidade física e a configuração do desafio em uma balança que não oscila muito. O que quer dizer isso aí? A pessoa simplesmente treinou tanto, aperfeiçoou tantos movimentos, adquiriu força, flexibilidade, potência, resistência, de tal modo que ela tem uma régua mental onde ela consegue medir em qual nível físico e técnico ela está e também em qual nível está o desafio com o qual ela se deparou. Por exemplo, se o cara consegue saltar 2,5 metros tranquilamente, ele tem plena consciência disso, é mais plausível que ele considere um desafio onde ele precisa saltar 2,80 metros do que um que ele precisa saltar mais de 6 metros, né? Tá muito além da capacidade dele. Isso não significa que ele não possa considerar outras variáveis ou técnicas para percorrer esses 6 metros. Então, se, por exemplo, ele tiver espaço para correr, um salto correndo normalmente vai mais distante do que um salto parado. Mas você percebe que a parte central disso está em você comparar o teu próprio nível técnico e o nível de condicionamento com o nível de dificuldade do desafio, e para isso você precisa ter esse dado internalizado. É por isso que a melhor prática do parkour está em envolver não só o corpo, mas a mente também, para estar presente em cada movimento, em cada treino físico, em cada percurso e ter gravado no teu corpo a informação do que você é capaz de fazer com o corpo que tem. Ao passo que você vai, em cada treino também, colocando mini desafios para você empurrando a barrinha do teu limite pessoal cada vez mais para cima. Agora, o fator principal que boa parte das pessoas entende errado: você não enfrenta o medo. Não existe forma de vencer o medo. Essa é uma luta para a qual você não é páreo. O medo é ancestral. Ele moldou todos os modos de vida orgânica no planeta Terra desde tempos imemoriais. O que a gente consegue fazer em certa medida é contornar o medo. Vamos fazer um pequeno exercício mental aqui para você visualizar. Imagina que você nunca pensou sobre monstros gigantes que saem daqueles bueiros na calçada da rua. Aí você vai para uma noite de filmes na casa dos seus amigos e um dos filmes é um terror que tem um monstro gigantesco que parece um verme que sai sorrateiramente do bueiro e ataca quem estiver por perto. Você vê o filme e tal, seu cérebro fica com essa memória ali, beleza. Nos dias seguintes, você está lá andando na rua e de repente você nota um bueiro. E você nem notava antes, porque você andava no automático, né? Você nunca particularmente parou para ficar olhando para um bueiro. Só que depois de ver esse filme, por algum motivo, você começou a notar. E o teu cérebro vai te trazer a memória daquele monstro lá saindo do bueiro. Aí você pensa: ah, é só um filme, deixa de ser besta, não vai sair nenhum monstro dali não. E aí você segue tua vida andando normalmente, porque você sabe que aquilo é só uma história que o teu cérebro trouxe para você, baseada no filme que você viu. É basicamente a mesma coisa no parkour. Nossa mente está cheia de histórias que a gente coleta ao longo de toda a nossa vida. Filme de terror, notícia de desastres, acidentes, catástrofes, traumas graves em vídeo na internet, no telejornal e por aí vai. E quando você se depara com alguma situação que tenha qualquer elemento em comum com alguma dessas histórias que você já viu, o teu cérebro vai botar um holofote naquilo e falar: ó, se você pular daqui, pode acontecer igual aquele acidente aqui que você viu em outubro de 2012 no vídeo do Partoba, hein? E esse elemento em comum pode ser qualquer coisa que lembre remotamente essa história anterior. A altura pode ser similar, o ambiente, a superfície pode ser parecida, a distância, e sei lá, pode ser até o contexto igual. Às vezes você viu um acidente acontecer porque alguém falou aquele famoso "eu duvido você pular dali". E aí quando é você lá de frente para o desafio e de repente alguém fala para você "duvido você pular ali", é o suficiente para te trazer a memória e você lembrar do acidente. E aí o medo vem. Só que ao invés de você lutar contra esse medo que o teu cérebro fez questão de botar um holofote, você faz como? Então temos vários caminhos para tomar. E a escolha de qual caminho vai depender de qual situação você está enfrentando. Uma das formas é fazer exatamente como no exemplo do filme de terror. Você se convence de que aquilo que o medo está te dizendo é só uma história ruim, baseada no repertório que você tem de imagens desastrosas. E aí você segue tua vida. Só que nesse caminho não basta você só contornar esse medo, porque o objetivo ainda está incompleto, que é executar o desafio, né? O que você faz então, depois de você convencer o teu cérebro de que é só uma história ruim?
Você dá artifícios para o teu cérebro criar uma história bem sucedida do desafio. Teu cérebro está lá te dando argumento de que vai dar merda, de que você vai cair, de que você vai morrer, vai se machucar todinho e tudo mais. Você tem que dar argumento de que você consegue fazer aquilo, que não vai acontecer nada ruim. E para isso, você precisa de uma das mais famosas estratégias para lidar com o desafio, que é a simulação. Imagina que o desafio que você está encarando é saltar do topo de um muro para o topo de outro muro. Só que esses dois muros ele têm 3 metros de altura. E a espessura deles é equivalente à metade do teu pé. E aí você sobe em um dos muros, olha para o outro e na hora o teu cérebro começa a te jogar histórias. Olha, lembra daquele vídeo do Partoba que o carinha fez um salto parecido e ele se quebrou todinho? Pois é, e tem aquele teu amigo que tentou saltar e escorregou bem ali, ó, naquela pontinha ali do muro, e ele quebrou o braço na queda. O que você faz? Você não dá papo para o teu cérebro, você desce do muro, mede a distância entre os dois muros, marca com giz no chão ou com uma pedrinha, qualquer coisa que tiver na rua, que dê para você usar de referência, faz uma marcação da espessura dos topos dos muros e ali no nível do chão mesmo, você faz o salto e repete até ter a segurança de que você é plenamente capaz de saltar a distância e também tem a precisão de saltar e aterrissar exatamente no espaço que seria a espessura do muro. Isso é criar um argumento positivo para o teu cérebro se convencer de que, ok, você consegue. Aquilo lá que eu te falei antes era só história. Aconteceu com outros, mas com a gente vai dar bom. O que você acabou de fazer é transpor as características do desafio para um nível seguro, no nível do chão. E quando você repete e você fixa esse movimento, criando essa ligação mais sintonizada entre a sua capacidade física e as tuas redes neurais, você consegue subir de novo no muro mais tranquilo, mais seguro e mais confiante para você poder fazer o desafio. Muitas vezes não é na mesma hora, nem no mesmo dia que você consegue fechar esse processo todo. Porque se, por exemplo, no momento da simulação do desafio no nível do chão, você perceber que você ainda não consegue percorrer a distância, você vai precisar treinar mais tempo para você poder desenvolver força, potência e por aí vai. Outra coisa que você pode fazer também é usar o imagiamento mental. Só que esse é um pouco mais complexo e depende muito de você já usar essa ferramenta no teu treino como um todo. Basicamente, quando a gente imagina uma ação intencional, a gente simula essa ação em um nível neural, com movimentos imaginários ativando redes que se sobrepõem significativamente àquelas ativadas no movimento real. Então, isso aí, quem faz é o córtex motor primário, o pré-motor, o cerebelo, o córtex parietal e os nossos gânglios basais. Simplificando, para não ficar essa linguagem muito científica, é a criação de imagens motoras. É você se ver em terceira pessoa realizando o movimento. O negócio em terceira pessoa é como se você fosse um observador do cenário e você está vendo uma pessoa fazendo ali na tua frente, né? Isso é se ver em terceira pessoa. Por que é mais difícil essa habilidade em relação a que eu acabei de falar, né, que é da simulação do desafio no nível do chão? Porque a nossa capacidade de corrigir e ajustar o movimento durante a execução depende da nossa capacidade de representar o movimento em um nível neural, de forma fidedigna. E essa capacidade de representar o movimento no nível neural depende da tua prática regular para você formar um vocabulário de movimento mais condizente entre o real e o esperado. Isso exige também um autocontrole que é treinável. O autocontrole ele basicamente a energia mental que a gente usa para regular os próprios pensamentos, as próprias emoções e os próprios comportamentos, se baseando em processos controlados que superam com esforço os impulsos, emoções e tendências automáticas de resposta às situações às quais você é exposto. E os neurocientistas eles descrevem esse controle cognitivo como sendo dependente de 2 diferentes sistemas neurais. O primeiro, ele é um sistema de monitoramento de conflitos, né? Ou a gente pode chamar também de sistema de detecção de erros, que ele basicamente monitora o comportamento que está acontecendo e ele é sensível a diferenças entre as respostas pretendidas e as respostas reais. Então, quando uma incongruência, quando uma diferença entre essas respostas pretendidas e as reais é detectada,
essa informação é passada para o segundo sistema, que é o sistema regulador. Ele vai implementar a resposta desejada enquanto suprime a incompatível. Só que, de novo, isso depende de uma prática sistematizada. Não dá para você fazer, tipo assim, nunca usei essa técnica, vou usar agora no meio do desafio, você não vai conseguir. Porque senão você vai acabar caindo no golpe do videogame. Sabe aquela galera que joga muito GTA e no jogo você consegue, por exemplo, acelerar com um carro naquela rampinha que os guinchos têm para subir os carros danificados, e aí você voa por cima do caminhão, né? Você pousa na rua de boa e sai dirigindo? Tem gente que pensa o tempo todo em fazer isso na vida real e não vai sair igual ao jogo, velho. Sinto muito. Aqui cai quase na mesma história. Tem até uma galera que joga esse jogo de parkour e se convencem de que são capazes de fazer igual ao jogo, porque o personagem ali faz parecer tão fácil. E aí, na hora de criar uma imagem motora no momento do treino, tá calculando mais pelo jogo do que pelas capacidades reais. E eu não estou dizendo que os jogos são má influência, tá? Não viaje nessa maionese aí. Só que você precisa entender que criar uma imagem motora fidedigna depende de você se conhecer, de você conhecer o ambiente em que você está treinando, conhecer os obstáculos, as texturas, as alturas, a integridade, etc. Não adianta jogar 1000 horas de algum jogo de parkour e achar que na hora de um desafio basta lembrar do jogo, se imaginar na pele do personagem e fazer igual. Não é igual. Para fechar o episódio, está faltando falar sobre como se inspirar no parkour para lidar com medo na sua vida cotidiana, né? E a resposta para isso é bem simples, depois de a gente ter passado por todo esse conteúdo que eu coloquei no episódio. São 3 passos: baby steps, progressão gradual e segurança. Quase tudo que eu falei aqui antes para superar o medo no parkour também se aplica a outros aspectos na vida. O teu medo pode não desaparecer, e é muito provável que ele não vai desaparecer mesmo. Só que a tua confiança vai aumentar a ponto de você poder dar um passo à frente e fazer as coisas por conta própria. Então, falando nos baby steps, a primeira coisa, da mesma forma que a gente faz no parkour, né, que quando você está apenas começando, é não inventar de ficar tentando técnicas avançadas. E esse conceito pode ser levado para outras áreas da vida. Isso é começar aos poucos. É ter um problema de aspecto amoroso, social, profissional ou pessoal no teu colo, e ao invés de você sempre achar que você tem a resposta para tudo, é você analisar a raiz desse problema em questão. Começa pequeno, cara. Pega o problema, veja o que originou ele, quem ou o que está envolvido nele, quais variáveis dependem de você, o que precisa ser feito e como fazer para resolver. Perceba que ao invés de simplesmente olhar para o problema e ficar querendo saber logo como fazer, que é o último passo para tirar esse problema da sua frente, você dá os seus passinhos de bebê, velho. Esse problema pode até ser parecido com algum outro pelo qual você já teve experiência, só que os fatores mudam. O ambiente, você muda, os envolvidos mudam, a origem do problema às vezes muda. Então a ideia é pensar naquela famosa mente de principiante. É você ter a receptividade de aprender cada etapa das coisas com boa base de conhecimento para depois avançar nas estratégias. E eu sei que às vezes é um saco pensar em dar passos pequenos, porque você se convenceu de que você já viveu tanto, você passou por tantas experiências na vida e você lidou com milhares de problemas que você colocou na sua cabeça, que voltar a dar passos pequenos é coisa de principiante, é coisa de bebê, é coisa de meros aprendizes, e você é um Jedi Master capaz de desenvolver tudo. Mas vai por mim, cara. Mesmo você sendo um Yoda, sempre pode aprender coisas novas de novo. O segundo passo, que é o de progressão gradual, também não tem nem mistério para explicar. Assim como no parkour você pega uma situação e você destrincha as potenciais estratégias para navegar por esses terrenos ou desafios, e só então você vai testando uma por uma, treinando bem cada movimento, cada etapa, cada técnica, isso pode ser transferido para a vida também. Imagina que você decidiu, por exemplo, construir uma casa. Você não vai simplesmente juntar o dinheiro para construir a casa e achar que está resolvido. Você precisa pesquisar terreno, ver valores de condomínio, IPTU, sentar com uma equipe de arquiteto para projetar a casa, orçar os materiais, mão de obras, etc, etc, etc. Então tem vários passos para construir uma casa e você precisa passar por todos para você ter a casa pronta. Ou então, imagina que você decidiu viajar para o exterior.
Só que a tua fonte de renda atualmente é insuficiente para bancar essa viagem. Então você tem que criar um passo a passo para conseguir atingir esse objetivo. Provavelmente você vai precisar procurar outro emprego que pague mais que o atual, ou talvez arranjar um segundo emprego para complementar a renda do primeiro. E aí você tem que criar todo um plano para combinar na viagem. Talvez precise entregar currículo em vários lugares, se inscrever em algum concurso público, talvez tentar uma promoção no emprego atual, enfim. O negócio é que ter essa percepção da progressão gradual se traduz em entender que na vida muitas coisas, se não tudo, dependem de um passo a passo, de um plano de execução com etapas, e quase sempre é preciso passar por cada uma sem chance de pular etapas. É entender que pular etapas nem sempre é bom e pode te levar à frustração futura, ou mesmo a de não atingir o objetivo esperado. Já sobre o último passo, que é a segurança, também não tem muito mistério. Da mesma forma que no parkour a gente recomenda não se esforçar além dos seus limites e condicionar seu corpo para evitar lesões por meio de treinamento de força e flexibilidade, na vida segue o mesmo raciocínio. Para qualquer decisão que a vida colocar no teu colo, pense primeiro em qual forma mais segura para você resolver isso. Será que está além da tua capacidade? Será que você precisa conseguir alguma nova habilidade, algum novo conhecimento, alguma nova técnica antes de resolver o problema? Tem forma de resolver isso sem que prejudique a minha integridade física, financeira, mental ou social? Quanto eu posso arriscar nesse cenário? E eu sei bem que algumas coisas na vida não nos deixam refletir sobre isso, por serem inesperadas, imprevistas ou urgentes, né? Mas, nesses casos, né, muitas vezes a gente só entra de cabeça na situação e depois pensa em como resolver. Mas, tanto quanto for possível, pensar nessa variável da segurança é importante para você ficar de pé depois. Nessas horas é válido um pouco de egoísmo. E eu preciso explicar o que eu estou querendo dizer isso, porque senão vão cair com paus e pedras para cima de mim, né? Egoísmo não significa não fazer nada por ninguém e só você importa. Não é isso, não é. Egoísmo é entender os seus deveres e limitações e entender o conceito de máscara de oxigênio em você e depois na criança. Fazer isso não implica se importar menos com a criança. Significa se importar tanto a ponto de saber que colocar a máscara na criança primeiro pode significar o meu desmaio. E aí, quem é que vai ficar com a criança? Quem é que vai cuidar dela? É se dar conta de que pensar primeiro em você significa garantir que, uma vez suprido, eu vou poder estender o meu suporte aos outros. Nesse caso de pensar na segurança primeiro, é tanto para que você fique de pé para poder resolver os BO da vida, quanto para ser útil aos outros, que inclusive é um dos temas é um dos nossos lemas, né, dentro do parkour. E é com essa reflexão final que eu encerro esse episódio de hoje, senão vai ficar muito longo, né? Eu tenho muito ainda para falar sobre o universo do parkour e eu decidi começar falando sobre o medo porque essa é uma questão bem central na dúvida de quem vê o parkour de fora. Mas eu vou trazer muitos outros temas do universo do parkour em outros episódios. E você já sabe, se você quiser um plano alimentar personalizado para você sem firulas, sem complicação, ou um plano de treinamento personalizado, mande mensagem no Instagram, @profbaeta, ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, isso vai me ajudar bastante, valeu? Até o próximo episódio!